Itajaí está crescendo e a infraestrutura acompanha este avanço. Serão 2 novas estações de tratamento de água e uma delas começa a operar já em 2025. Além disso, 2 novos reservatórios vão reforçar o abastecimento. E vem aí a ampliação da rede coletora e da estação de tratamento de esgoto. No total, são 29 projetos em execução e mais de 330 milhões de reais em investimentos. O Semasa para Itajaí, por Itajaí. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Polilógica. Hoje, sentado na bancada, mais uma vez, o nosso convidado VIP, aquele que tem cadeira cativa, nosso amigo Nicolas Reis. Seja muito bem-vindo, Nicolas. Obrigado, Jean. E eu vinha para cá, primeiro, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos, a Wildo também que está na técnica. Jean, eu vinha para cá pensando, será que já não faz um ano? Ou vai fazer ainda? Nós temos que ver esse aniversário, cara. Tem que ver. Se eu não me engano, foi agosto do ano passado. Fazer um programa especial. Eu acho que sim. Nem me toquei disso aí, verdade. Eu acho que nós começamos em agosto do ano passado. Eu só não lembro se no início do mês ou metade, a data certinha eu não lembro. Eu desafiei o Nicolas para estar aqui hoje porque pelo menos 2 ou 3 programas desse ano, todo aí que a gente tem trabalhado, eu questionava do túnel e o Nicolas sempre foi muito comedido na questão da construção do túnel Itajaí Navegantes. E, de repente, de umas semanas para cá, aliás, desde a própria viagem que vocês fizeram na comitiva com o governador do estado aos Estados Unidos, a questão do túnel e do Promobis como um todo começou a ocupar a agenda e as pautas da imprensa. E, Nicolas, temos novidades, né, nesse assunto, finalmente. Agora tu vais assumir que vai sair túnel. Pois é, vais fazer a pergunta? Faz aí, vamos lá. Vai ter túnel ou não vai ter túnel, Nicolas? Posso responder a prestação, não? Pode, fica à vontade. Jean, eu acho que eu já consigo dizer que vai ter túnel, sabe? Lógico que a gente fala isso com prudência, porque são etapas que fogem ao controle, mesmo do presidente do Cianfra, que é o prefeito Robson, assim, que tem a ver com outras... com questões burocráticas e hoje muito menos políticas e mais burocráticas. Teve um momento que muito mais políticas do que burocráticas. Eu acho que a questão política está bem equacionada. Os governos, especialmente de Navegantes, do prefeito Liba, Balneário Camboriú da prefeita Juliana e Itajaí do prefeito Robson, no que foram demandados nesse primeiro semestre, foram muito velozes e assertivos, eficientes nas coisas que tinham que fazer. Vou citar exemplos, né? Balneário Camboriú mudou, porque tem um componente que é só Balneário Camboriú, pouca gente sabe disso. Balneário Camboriú vai ter uma revolução em obras de infraestrutura lá. E o governo Fabrício tinha uma ideia sobre esses projetos, o governo Juliana tinha outro. Mas ao ter outro, ela foi super ágil em conversar com o banco, receber os técnicos do banco aqui, os engenheiros, a turma da UCP, e refez todo o projeto rapidinho. Hoje tem previstas ligações Balneário Camboriú, que não estavam no projeto original, e outras intervenções super importantes. Isso é uma coisa, definição dos trajetos. Então, Navegantes foi rápido nisso, Itajaí foi rápido, Balneário foi rápido, nessa questão de engenharia. Depois, nas questões da capacidade de investimento, tinha que mandar para a STN, que é a Secretaria de Tesouro Nacional. De endividamento, quer dizer. Exatamente, a sua capacidade de endividamento. Então, tem que mandar o VPL, certo? Sim, sim. Foi mandado, voltou com diligências. Era impressionante como os municípios foram rápidos, até mais do que Itajaí, Balneário e Navegantes. E Itajaí também foi rápido, lógico. Então, já aprovou na STN, está na PGFN, que é Procuradoria Geral, não vou lembrar as outras 2 siglas, vai para o Ministério da Economia, Casa Civil e Senado. Então, agora entra um componente muito mais político do que burocrático, embora burocrático também, porque tem que passar nos caninhos, né? Mas político no sentido de conversar com os senadores, conversar com quem tem ascensão sobre a Casa Civil para que isso despache logo, e tendo isso pronto, o contrato vai ser assinado, certo? Então a gente pode estar falando de 1 mês, de 2 meses, 3 meses. Eu acho que muito em breve o contrato vai estar assinado. O contrato não é o túnel, o contrato é o Promobis inteiro. O Promobis tem 4 elementos. O elemento do transporte público integrado, então a ideia é integrar de Bombinhas a Luiz Alves, primeiro Bombinhas Camboriú, depois Camboriú Aeroporto Navegantes, depois Aeroporto Navegantes até Pissarras e Luiz Alves. Então, o transporte público integrado sozinho, não. Com uma série de intervenções, alargamento de avenidas,
construção de novas avenidas, tudo com canaleta exclusiva para ônibus. Esse é um componente. O segundo componente é o túnel. O terceiro, as obras de Balneário Camboriú. E tem um quarto que é capacitação dos profissionais que vão atuar nisso, né? Então, o Banco Mundial já tem empenhado, isso é importante dizer, por isso que a gente acredita muito no túnel, já tem empenhado 90 milhões de dólares, só falta assinar o contrato para liberar. E o governador do estado tem uma contrapartida, são 120 milhões de dólares no total. 90 milhões do empréstimo com o Banco Mundial, 30 milhões de contrapartida dos municípios. Como era muito dinheiro, já no final do ano passado, o secretário Paulo Bornhausen, junto com o prefeito Robson e todos, né, foi uma ação política conjunta, convenceram o governador de que o governador devia aportar parte desses recursos. E o governador vai aportar 24 milhões desses 30, sobrando apenas 6 milhões de dólares de contrapartida, então, dos 11 municípios, rateado num como é que chama? Um convênio de rateio, né, Jean? Acho que é isso que chamam, um contrato de rateio, que os 11 municípios têm, então, para bancar o restante. Desses 24 milhões de reais, 8 milhões pode ser que voltem, porque o Promobis, então, dos 4 eixos, 3, com exceção do túnel, são projetados e executados pelo dinheiro do empréstimo, pelo Promobis, pelo Cianfre. Esse outro que sobra, que é o túnel, na verdade é uma PPP. Então são 8 milhões de dólares para fazer o projeto, e o Promobis que vai fazer o projeto, a equipe técnica que faz o projeto, e vai à licitação. Esses 8 milhões podem servir para subsidiar a empresa que vai ganhar, como pode ser devolvido para a empresa que vai ganhar, depender da maneira como a licitação for feita, e se a questão for só pedágio, ou se for preço e técnica. É uma licitação bastante complexa, certamente será feita na B3. Já vieram chineses aqui interessados no túnel, foram lá em loco verificar. Outros vários players do Brasil e do mundo já pediram, né, para os técnicos para ver os projetos, o que tem, para ver se vai participar. E uma coisa que me deixa muito otimista com relação de que isso vai sair do papel e vai acontecer é o túnel Santos-Guarujá, que está numa fase um pouquinho mais avançada, já indo para a licitação lá em São Paulo, e certamente, isso é muito provável, né, que quem ganha a licitação lá participe com grande chance de ganhar a licitação aqui. Por quê? Porque há equipamentos de engenharia que vão ser mobilizados de fora do país para Santos-Guarujá, para fazer o túnel lá, é uma tecnologia bastante semelhante, e certamente eles vão baratear o preço deles para participar aqui. Então, estar acontecendo Santos-Guarujá numa escala um pouco maior é muito interessante para que aconteça Itajaí Navegantes, ou como diz o JC, Navegantes Itajaí. Eu acho que, de fato, é um túnel que vai para além das duas cidades, é um túnel regional que liga Beto Carreiro a Balneário, a Bombinhas, né? Eu acho que a gente tem grande chance dele sair talvez até num preço mais baixo do que inicialmente projetado pelos técnicos da UCP. E uma coisa, Jean, antes da gente começar a trocar ideia, que pouca gente fala. O túnel Itajaí Navegantes é a nossa via portuária de Itajaí. A gente fala de via portuária desde a eleição de 2004, quando João Macanhã propôs a linha branca e Volney Morastone falou em via portuária, certo? Até hoje ela está lá, parcialmente feita, mas não concluída, não entregue definitivamente para as pessoas. A via portuária segue importante pra caramba, até para a mobilidade dos carros de passeio, da nossa pra tirar mobilidade. O caminhão da Reinaldo Schmittal. Mas o caminhão vai pelo túnel, entende? Porque o túnel liga praticamente o Imaruí a Machados e ele está a poucos metros da 470. Então, quando você liga Imaruí, praticamente dentro do Porto de Itajaí, a BR-470, e, portanto, em trocamento da BR-101 e o país, nós acabamos com o problema de caminhão dentro da cidade com o túnel. Só para a gente entender, então, assim, a questão do túnel em si é separada do ponto de vista de categoria de processo do Promobis, porque o túnel ele será um projeto que vai virar um edital para uma empresa privada assumir sua construção e exploração. Por outro lado, o Promobis, que integra essa ideia, é um financiamento para que os municípios façam
a integração através de transporte público e intervenções urbanas para que tudo isso funcione num contexto. Exatamente, exatamente. Então, para a população acreditar, porque o túnel, eu sempre digo, eu conversei com o Carlos Humberto, conversei com várias pessoas, e esse assunto sempre vem, que a própria ANFRE, ela tem que fazer um trabalho de reversão de narrativa do ponto de vista de comunicação de todo esse contexto, porque a população realmente virou uma piada, quer dizer, o túnel virou, como a Via Branca virou um mito, a Via Portuária virou um mito, e o túnel é a mesma coisa, quer dizer, o contexto social de Itajaí, a narrativa social e divisão política de Itajaí acaba não acreditando nisso, até porque houveram várias tentativas, vários projetos, se eu não me engano o túnel, o ponte e tal, teve vários projetos e a coisa nunca avançou. E nós chegamos mais uma vez, quer dizer, para romper esse topo de narrativa, talvez com uma realização possível, né? Então, assim, do ponto de vista concreto, do ponto de vista produtivo, do ponto de vista operacional, quer dizer, avançamos diferente de outras vezes que isso veio à baila, veio à discussão, de concreto, de tangível, o que dessa vez temos de diferente, assim? Hoje, antes de eu responder, eu quero fazer justiça a 3 pessoas que eu acho que são... a 4 pessoas que são fundamentais. Primeiro, Paulo Bornhausen, que olhou lá atrás e idealizou isso, né? Depois, 2 pessoas técnicas, que muita gente confunde, que tem influência política, que não sei o quê, mas não. O compromisso deles, uma é com a engenharia, outra é com o direito. Chama-se engenheiro João Luiz e a advogada Érica Heck. Por quê? Porque eles pegaram essa ideia original e transformaram isso num projeto. Então, quando o Banco Mundial agora, bem recentemente, por isso que eu estou empolgadão, assim, eu vim para cá empolgado, o Banco Mundial colocou pela primeira vez no LinkedIn deles, na página oficial do LinkedIn deles, toda a narrativa do Promobis como já uma realidade, antes do contrato assinado. Então, para o Banco Mundial sair, publicar isso no LinkedIn, é porque eles estão confiantes. E isso foi certamente uma vitória que a gente merece estar aqui para comemorar. Ou seja, já está no portfólio. Já está no portfólio do banco, sabe? Está anunciado. Isso é importante. É muito importante. E a 4ª pessoa é o prefeito Robson, exatamente por essa razão. Porque o prefeito Robson, quando ele abre mão de disputar, por exemplo, a presidência da ANFRE, a FECAM, essas coisas, ele diz, eu quero estar no Cianfre, eu quero ser o presidente do Cianfre. Então ele pegou aquilo pela rédea e começou a sensibilizar os demais prefeitos de que o túnel pode sair. Por quê? Porque tu começasse a construção da tua pergunta dizendo as pessoas desconfiam. Sim, as pessoas desconfiam. Os prefeitos também desconfiam. A prefeita também desconfiava. Então, e é natural que desconfiasse, porque é um projeto inédito no mundo. Inclusive, o Banco Mundial destaca isso na publicação do LinkedIn. É a primeira operação de financiamento consorciada no mundo. Então, o que nós estamos fazendo em Itajaí é uma coisa muito nova. E por isso que eu citei João Luiz e Érica, porque o João Luiz acabou com essa discussão, é ponte ou túnel. Ele disse, olha, em todos os portos do mundo se prioriza túnel, e onde se botou ponte se arrependeram. Então tem que ser túnel para que a gente não inviabilize o complexo portuário Itajaí Navegantes. Ponto, acabou. Então é túnel, de que maneira que se faz o túnel? Olha, o que tem de engenharia no mundo de maneira mais adequada é essa tecnologia aqui, é a mais barata, é a mais rápida, é a que pode chamar mais players interessados, ponto. E a Érica modulou juridicamente isso. Tanto a construção do consórcio, ela que deu a ideia de que não se fizesse uma operação do governo do estado ou dos governos municipais isoladamente, mas que se criasse o Cianfre e o Cianfre servisse exatamente para isso. E ela modulou toda a estruturação jurídica da própria PPP. Porque, assim, Jean, tu fosse muito didático na tua interpretação, mas só fazendo um adendo. O túnel está fora, mas está dentro do Promobis, porque quem ganhar a licitação dos componentes do Promobis vai projetar e executar. Vai ser o dono do projeto e o dono da execução. Isso a gente ganha 1 ano, né? Se só licitasse o projeto para depois licitar a obra.
O túnel é o único que é diferente. O projeto sai do Promobis. Ele é entregue para a licitação como um projeto do Promobis. A execução é de quem ganhar a PPP, que vai ter participação do Estado e da iniciativa privada. Essa definição técnica, especialmente do engenheiro João Luiz, que depois teve a parceria de outros profissionais de excelência, o Jean, que é outro engenheiro, o Rafael Albuquerque, nós já falamos dele, o Rafael hoje coordena o CP. O Rafael, para ver como não é política coisa, o Rafael foi diretor, ele é um servidor efetivo, mas foi diretor no governo Volney. O Robson olhou para ele, como ele estava tocando o Fomplata. Foi secretário também. Foi secretário também. E coordenou a implementação do Mas como ele Fomplata. Então, assim, eu acho que o Robson tem feito esse papel de convencimento político dos prefeitos. Por prudência também não tem ido a público muito falar sobre isso, ele tem tomado esse cuidado, porque, lógico, a gente quer ter o contrato assinado para poder comemorar, e o contrato assinado a gente tem certeza de que as coisas vão andar muito bem. Mas o que tem de diferente é isso. Foi definido o túnel, essa definição virou verdade, não se discute mais ponte ou túnel, é túnel. O projeto está andando. Enquanto não assina o contrato, a UCP está trabalhando em todos os termos de referência, então ela está bem adiantada, porque para o banco o projeto já começou quando o dinheiro foi empenhado. Então são 7 anos do empenho. Então, a hora que assinar o contrato, nós vamos ter, 6 anos para poder executar todas essas obras, que vão ser certamente um divisor de águas da região que nós éramos para a região que nós seremos. Como eu passei pela experiência do Fomplata, existem situações que me preocupam. É muito legal quando se tomou a decisão, quando se tecnicamente está pronto para executar um projeto desse, para encaminhar um projeto desse, porém os desafios são imensos. Quando se fala, por exemplo, em Tribunal de Contas e suas interpretações bairristas do ponto de vista da legislação e tudo mais, que, por exemplo, no caso do Fomplata foi superado porque o Fomplata contratou o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina para fazer a fiscalização privada. Nós também. Pois é. Então, isso já é uma inovação importante. Quer dizer, Tribunal de Contas, tu vai sair do lado crítico para o lado da fiscalização temporal, né? Ele acompanhava, ele não esperou situações, publicações para se manifestar. Ele participava ativamente do processo. Do Fomplata continua, acho que não acabou ainda, né? E continua. Então, isso é uma inovação. O outro desafio grande, que aí eu não sei, tu pode dizer a quantas andas, até para a gente começar a construir essa coisa da viabilidade do ponto de vista da narrativa e da credibilidade do projeto, é a questão dos licenciamentos ambientais. Quer dizer, tu vai fazer uma intervenção por baixo de um canal economicamente essencial para a vida, quer dizer, vital para a economia do Estado de Santa Catarina, e ao mesmo tempo é uma intervenção, não deixa de ser uma intervenção ambiental, porque tu está atravessando por baixo um rio que corta o Estado de Santa Catarina inteiro, né? E alimenta o Estado inteiro, as lavouras inteiras, a captação de água inteira, quer dizer, é um negócio absurdo. Esse tipo de licenciamento ambiental, Santa Catarina está pronta para operar, ou isso vai ser transacionado com o governo federal? Como que isso vai funcionar? Jean, tu sabe que eu não sei responder essa pergunta, nós vamos ter que trazer o Rafael, porque é o coordenador, para responder. Até onde eu sei, está tudo certo, tudo caminhando, né? A UCP, que é essa unidade técnica, como eu disse, ela vai de economista a assistente social. Então tem lá, evidentemente, engenheiro ambiental ou equivalente, que deve certamente estar tratando disso. Eu nunca vi ninguém tratar isso de uma maneira, como se tivesse algum problema. Eu acho que tem andado bem. E com relação à auditoria, sim, eu suponho que o Fomplata deva ter mecanismos, se não iguais, semelhantes ao Banco Mundial, e eles exigem uma auditoria externa, né, que podia ser contratada, como pode ser o próprio Tribunal de Contas. E o prefeito Robson, na qualidade de presidente do Cianfre, teve coisa de 10 ou 15 dias atrás. Pessoalmente, ele foi ao presidente do TCE, o Ireneu de Nadal, com um ofício pedindo que o TCE, então, fizesse essa auditoria, porque sai mais barato, tu não precisa contratar uma auditoria externa, e traz uma credibilidade absurda, porque o TCE é um órgão, de reconhecida do caráter e funcionalidade, enfim, né?
Então, o presidente Irneus ainda não respondeu oficialmente, mas sinalizou positivo, fez tramitar esse ofício lá dentro, e a gente tem uma expectativa muito grande de que o TCE seja, então, o auditor também desse contrato, a exemplo de como é com o Fomplata. O licenciamento ambiental, eu acho que vai ser a nível federal, vai ter que ser no campo federal. Por conta do rio Itajaí-Açu ser né? Mas, cara, nós vivemos um momento, uma circunstância, posso dizer assim, ainda não é uma era, nem uma época, mas uma circunstância de uma divergência política que, no meu ponto de vista, mas eu não sou ninguém, né? Do meu ponto de vista, muito mais pessoal, personificado dentro de visões político-partidárias do que propriamente visões de nações, né? Mas nós vivemos um momento complicado com os Estados Unidos, né? Todo esse debate, toda essa discussão tem trazido ruído, um forte ruído nas relações Brasil e Estados Unidos. E o Banco Mundial tem sua sede nos Estados Unidos e toda essa questão financeira, toda essa questão monetária tem estado em pauta, apesar de que ela agora está abrindo, né? Meio que estão tratando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, meio que isoladamente do assunto nação. Até porque quando iniciou-se esse processo, com a vinda das tarifas e tal, e quis se implantar a narrativa de que ela era por conta, até porque o presidente Trump, em sua nota, confirmou que era por causa de comportamento político contra seus colegas, amigos ou colegas de ideologia política, sentiu-se nesse movimento da Lei Magnitsky, depois eu quero te fazer umas perguntas como advogado sobre isso, de que, não, vamos tratar esse assunto separado, porque aqui o bicho pega, tem ONU, tem Organização Mundial do Comércio, e aqui envolve outros atores que não dependem do que eu penso, mas sim do que rende, né? E, claro, produtores, indústria, todo o mercado que está ganhando dinheiro, que vive e movimenta a economia, quando se vê taxado, vai agir. E comércio tem dois lados, tem quem compra, tem quem vende, tem quem compra. Então não é só o brasileiro que é prejudicado, os americanos são mais prejudicados pelas taxas quando importam do Brasil questões que eles ganham dinheiro com isso. E isso também gera pressão na Casa Branca, no Congresso dos Estados Unidos e tudo mais. De alguma forma, esses ruídos, essa questão pode pôr em risco tudo que foi tratado até aqui, apesar de que eu não sabia, né, que o banco já teria inserido no seu portfólio público toda essa questão, mas alguma circunstância, algum movimento pode pôr em risco toda essa operação? A Gia sempre pode, né? Do lado de lá e do lado de cá. Veja que eu citei a importância do prefeito Robson, porque os ruídos locais já estavam gerando um certo desconforto lá em Washington. Tipo assim, não estava claro para eles de que os 11 prefeitos queriam mesmo o projeto, de que existia um comprometimento, de que ele poderia dar certo. E a verdade é que o processo lá no banco não estava parado, mas estava andando a passo de tartaruga, digamos assim. A partir do momento em que os prefeitos, vou repetir aqui o nome dos três, né? Juliana, Liba e Robson, mas é lógico dos outros prefeitos dos 11 municípios da ANFRE, à medida que o prefeito Robson e eles lideraram esse processo de dizer nós queremos, né? E estamos afim, e não falaram, não disseram isso só em palavras, mas também disseram em ações, a coisa andou com mais velocidade. Então, a política sempre interfere em qualquer coisa. Os Estados Unidos é a maior economia do mundo, embora o Banco Mundial seja... Até porque um gatilho importante nisso tudo foi a presença do Jorginho Melo, por exemplo. Sem no dúvida. Grupo. Não, estou no grupo, vou tocar, sem Estado dúvida. Tá junto e tal. Vou dar a contrapartida dos 24 milhões. O prefeito Tiago Balti representou os outros 11 prefeitos, disse, não, tá todo mundo junto. Né? Aquela reunião em Washington foi absolutamente determinante para que o projeto andasse, porque senão nós estaríamos ainda falando de coisas do passado. Para que houvesse uma publicação dessa no... O governador do estado está junto. O governador foi muito foi importante. Vital. Foi vital.
Então, assim, Jean, os Estados Unidos é um ator fundamental no mundo, né? O maior de todos, o mais importante. O Banco Mundial não é dos Estados Unidos, o Banco Mundial é de vários países, mas existe uma influência enorme ali. Eu não acredito que vá acontecer qualquer ação nesse sentido sei lá, de alguma ameaça de repreender o Brasil nos financiamentos que estão prestes a ser tomados ou que estão em andamento. O Banco Mundial conversa muito bem com o governo brasileiro, tem financiamentos nas principais capitais, na maioria dos estados, né, da própria União. Eu acredito que não, mas assim, eu falei do Paulinho Bornal já hoje, vou falar de novo, porque ele teve no evento de empresários ali com o prefeito Robson e com a secretária Gabriela, e ele falou uma coisa muito interessante, né? Na nossa geração ninguém morre de tédio. E isso foi uma coisa, porque o mundo está virado, segundo ele, de cabeça para baixo. É verdade. E é um pouco isso, né? Então, assim, o que vai acontecer amanhã, eu não tenho coragem de afirmar, porque é imprevisível. Mas a gente não pode trabalhar com a imprevisibilidade, a gente tem que trabalhar com a ideia de que o Banco Mundial está aí há décadas, fazendo fomentando ações, especialmente infraestrutura. É bom para que as pessoas entendam, o túnel só existe no projeto do Banco Mundial porque tem o transporte público integrado, porque na verdade é uma linha de financiamento para emissão zero de carbono e tal. Então, o que a gente prometeu para o banco? Nós vamos fazer intervenções viárias, colocar ônibus, vamos acabar acabar não, mas vamos incentivar que as pessoas trafeguem por ônibus elétricos através de um modal mais interessante do que o ferryboat e tal. E é isso que fez o convencimento deles, porque as linhas de crédito deles são sempre vocacionadas, né, a determinados temas que eles consideram importantes. E nesse caso, a questão do ônibus elétrico para eles foi decisivo. Então, sei lá, né, Jean? O que eu posso dizer do dia de amanhã? Tomara que não. A gente trabalha com uma lógica de segurança jurídica, de que as coisas estão acontecendo dentro das regras e que essas regras vão ser cumpridas até o fim. Tocasse no assunto que eu queria. Falasse até o nome do tema. Eu ia ter que falar em segurança jurídica, Nicolas. Eu tenho analisado, tenho me debruçado, porque eu gosto, porque eu curto, porque eu gosto de comentar e gosto de trocar ideia com as pessoas. Do ponto de vista mesmo não dentro de doutrina, mas numa análise sistêmica, programática das coisas que acontecem. Tu me conhece há muitos anos, sabe que eu sempre agi assim. Antes de me comunicar com as pessoas, eu sempre agi assim. E essa frasezinha, segurança jurídica, hoje, como eu opero também no mercado e tal, e vejo o quão isso é importante. Uma semana que tem uma manifestação de um presidente de um FED, do Federal Reserve dos Estados Unidos, quando o Trump ameaça o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, ou fala mal da Suprema Corte, como ele fala toda semana, ou como ele fala mal do Congresso toda semana. Toda essa questão ela gera volatilidade e instabilidades assim. E o quão é importante para as nações e para os investimentos e para os mercados de segurança jurídica, até para resguardar o seu próprio patrimônio. Quer dizer, o investidor, ele mede o risco, ele quer medir o risco dentro dos valores. Ele não quer medir o risco dentro de ser tomado, confiscado, imposto a qualquer situação de que o presidente não gosta de mim, então foda-se a lei, eu vou tomar todo o teu dinheiro, vou trancar no... Então, assim, esse momento em que o poderoso Donald Trump, quer dizer, passa a pôr em xeque, ou tentando pôr em xeque, a segurança jurídica de países que... Porque, assim... eu não queria me alongar, mas sou obrigado para contextualizar. Quando se fala muito na narrativa de vivemos uma ditadura, está instalada uma ditadura, do ponto de vista técnico, a ditadura, para ela ser instalada, ela tem que ser criado um arcabouço legal separado. Quer dizer, como aconteceu em 64, os atos institucionais. Quer dizer, nós vivemos num Estado democrático de direito e nenhuma legislação ela foi alterada. Quer dizer, então,
no contexto geral, vivemos numa democracia, porque nenhum ato institucional, nenhuma legislação foi imposta. Todo mundo pode falar o que quiser, responde por isso e tal. Nós vivemos num Estado de direito. Ao mesmo tempo que vivemos numa crise contraditória de relação entre oposição e situação num país polarizado. Quer dizer, a oposição, ela quer, em alguns momentos, passar por cima da lei, ser mais do que a lei, e, ao mesmo tempo, exigir a lei quando algo lhe acontece. Esse processo, para mim, eu tenho convicção que, do ponto de vista legal, nós não vivemos numa ditadura, do ponto de vista legal. Do ponto de vista de abuso de poder, do ponto de vista da figura humana, da falha humana do sistema, podemos ter alguns exageros, alguns abusos, algumas vinganças, Até que ponto, se tratando de Suprema Corte, se tratando de divisão de poderes e se tratando de pressão político, não vou dizer ideológica, porque eu tenho outra visão de ideologia. Para mim, é o estudo da ideia, não é a convicção. Mas de grupos convictos, até que ponto isso atrapalha o país, isso atrapalha... E se tu enxerga alguma saída do ponto de vista legal, um grande acordo, sem ceder para o crime, sem ceder... Porque é o que eu digo, quando tu perde a segurança jurídica, quando tu pode cometer o crime ou não, a coisa começa a desequilibrar. Já é um problema a credibilidade, né, das instituições brasileiras, porque existe esse ataque diuturnamente em cima disso. Mas, resumindo, o que eu queria contextualizar contigo. Nós vivemos num Estado normal de direito. Para não dizer Estado democrático de direito, nós vivemos num Estado normal de direito. Ou seja, não houve nenhuma intervenção de nenhum poder modificando legislação para alterar o estado das coisas. Então, nós vivemos num estado de normalidade. Dentro desse estado de normalidade, existem pessoas atacando, dizendo que nós vivemos numa ditadura. Existem pessoas influentes, pessoas que estão fazendo o que estão fazendo e as consequências estão aparecendo. Quer dizer, como do ponto de vista legal, do ponto de vista... Quem tu acha, qual instituição que tu acha, qual grupo, qual coletivo que tu acha que tinha que agir para pacificar pelo menos o estado normal das coisas, para que a discussão mude de patamar, ou mude de cenário, ou mude de plateia, ou mude de arena? Posso consultar os universitários? Pode. Porque é difícil. Não sei se eu enrolei muito. Não, pelo contrário, fizesse uma boa contextualização com a qual eu concordo em quase tudo, se não tudo. Assim, Jean, primeiro eu tenho que dizer que eu desisti de Brasília faz muito tempo, né? Tu já falou aqui várias vezes. Por que eu gosto de tratar de túnel? Por que eu acho legal essa ideia do consórcio? Porque eu acho que... Porque talvez a resposta esteja aí. Talvez a gente começar a pensar um pouco mais regionalmente, cada lugar do Brasil resolver seus próprios problemas, sabe? Em vez de a gente ficar pedindo emenda e dinheiro para o governo federal para construir BR, por que a gente não faz uma avenida intermunicipal que ligue Luiz Alves a Porto Belo e de lá liga com contorno viário e não precisa ficar pedindo para o Lula, para o Bolsonaro, para quem esteja de plantão, dinheiro, como se fosse esmola, né? Então eu tenho tentado desenvolver a minha atividade política como cidadão a partir de uma ideia de empoderamento regional. É isso que eu tenho feito nos últimos anos. Começando do começo, assim, o mundo estabeleceu um paradigma a partir do final da Segunda Guerra Mundial, se não a criação, porque eram embriões, já tinham embriões, mas a ONU, a OMC, esses bancos de fomento, numa ideia, depois com o Consenso de Washington em 85, numa ideia de abertura econômica do mundo inteiro e de comércio mais do que bilateral, multilateral, né? Ou seja, os países comercializarem, abrirem os seus mercados. O Brasil demorou a fazer isso, é quase que proibido falar do Collor, mas com todos os defeitos que ele tem, ele foi o presidente que promoveu a abertura econômica. O Itamar Franco desenvolveu isso melhor ainda, o Fernando Henrique muito mais. Tá na história, tá na história. Tá na história, né? Tem que apagar. Isso, e assim, o Brasil foi tarde, né? Os Estados Unidos foram um dos primeiros, embora tenham leis protecionistas para determinados setores, mas sempre foi um país que buscou fazer comércio. Então é que os principais portos do mundo estão lá. E o mundo
veio caminhando, está caminhando há 50, 60 anos nessa direção, né? O que o Trump está fazendo, e eu não vou entrar no mérito se ele está certo, se ele está errado, que interesse que ele está defendendo, se o interesse é ok ou não ok, ele está puxando o freio de mão mundial nisso, certo? Então ele está dizendo, não, aqui quer vender para mim é tanto, não é? Para o Brasil, para todo mundo, né? E ele está, com isso, teoricamente, favorecendo a própria indústria, os próprios empregos. A questão é saber se ele tem esses empregos lá, ou se ele não tem, se ele vai dar conta de bancar usar o exemplo, o termo do Lula, esse truco que ele está dando, né? Eu não sei te dar a resposta. Pode ser que ele seja um gênio e a história vai mostrar que ele é um gênio. Mas pode ser também que, na verdade, ele está, ao remar contra essa maré, dando um tiro no próprio pé. E aí só o futuro vai dizer. Eu penso que isso atrapalha a segurança jurídica, evidentemente, inclusive para os investidores. Ninguém sabe qual vai ser o comportamento da própria moeda dele a partir do momento em que essas consequências começarem a aparecer na vida prática. Se vai ter inflação, se não vai, se ele vai ter que aumentar juros, se não vai, essas coisas todas ainda estão muito nebulosas, a gente não consegue prever, né? Agora, do ponto de vista da segurança jurídica, péssimo, né? Você tem uma empresa montada nessa perspectiva de comércio multilateral, dos portos bombando, olha Itajaí, o que a gente se tornou depois desse tempo todo. E você exporta determinado produto, teu principal cliente é aquele, tu tens regras estabelecidas. De repente alguém vai lá e numa canetada diz que não, que é diferente, tu tem que buscar outro mercado, ou vender no mercado interno, ou fechar a tua empresa, né? Então, assim, a gente está vivendo, por isso que eu não quero entrar no mérito, é isso, assim, vou usar de novo a parafrasear o Paulinho, o mundo virou de cabeça para baixo, né? O mundo, não só o Brasil, eu comecei pelas tarifas do Trump, porque tu começasse por elas, porque o Brasil é a mesma coisa, né? A mesma coisa internamente, a gente tem uma dificuldade enorme de saber o que vai acontecer amanhã. Juros altíssimos, portanto, investimento praticamente zero, né? O que é juro a 15%? Ontem saiu a ata do Copom, tendência dos juros ficar em 15%. O que é juro a 15%? Não é, isso impacta pouco a nossa vida. Isso é para o cara que tem R$1 bilhão na conta. Tu acha que ele vai aumentar a planta industrial dele ou ele vai fazer qualquer tipo de investimento? Não, ele pega esse dinheiro, bota no banco e no final do ano ele tem 150 milhões. Entendeu? É isso, né? Então não tem investimento, o dinheiro não roda, a economia não acontece. E é evidente que essa polarização política tem influências fortes na economia do país, tem influências fortes no comércio interno do país, no comércio externo, enfim, tá tudo de cabeça para baixo, Jean. Agora, tu perguntou se é jurídico. Não é jurídico, é político, né? É só político, né? A solução é só política. Agora, qual que é a solução? Francamente, eu não consigo ver no curto prazo. O Brasil começou a esticar a corda em 2013, isso explodiu com o impeachment da Dilma, a ascensão do Temer, e a prisão do Lula e agora a prisão do Bolsonaro. Aliás, eu achei um artigo... Isso não vai acabar nunca, né? Achei um artigo meu da época da Dilma, que eu escrevi, dizendo que ali começou, o impeachment, né? era o BRICS. Ali começou. E assim, a Dilma teria sido, se ela não fosse impeachmentada, ela teria sido não eleita, porque ela já estava na reeleição, não ia ter candidatura do PT possível, né? Hoje nós teríamos uma outra realidade política. Mas o que não foi, não será. Para concluir, assim, eu acho que ou o Brasil entra numa estabilidade política, e essa decisão é dos políticos, né? São acordos que têm que ser feitos, necessariamente têm que ser feitos para que a gente possa viver tempos de tranquilidade novamente, ou hoje um está sorrindo, amanhã é o outro que está sorrindo, hoje é um que está chorando, amanhã é o outro que vai estar chorando, cada dia um vai comemorar na rede social, e enquanto isso o país com a economia estagnada, com os empregos estagnados, com dificuldade de fazer comércio com determinados países, complexo, bem complicado. O BNDES e o BRICS também são bancos de fomento de infraestrutura. Sim. Eles foram consultados para o Promapes ou simplesmente foi uma ideia dada só para o Banco Mundial? Jean, outra pergunta que nós teríamos que fazer, acho que essa para o João Luiz, na verdade, porque foi ele que iniciou esse processo, mas eu
Eu acho que só com o Banco Mundial. Porque, assim, o Banco Mundial tem uma presença muito interessante. O BNDES, ele é mais para a empresa, né? Tipo Isso. assim, como muitas vezes criticaram, por exemplo, a construção do porto em Cuba. Só que, na verdade, foi o Odebrecht que pegou dinheiro emprestado para ela construir o porto em Cuba. Para ela pagar o Brasil e ela explorar o porto em Cuba. Então, o BNDES era mais voltado para grandes projetos de iniciativa privada concessionárias, né? Ou coisa do tipo, ganhei o pedágio das estradas de todo o estado de Santa Catarina. Então, os caras faziam esse financiamento para financiar a própria operação. E o BRICS já não. O BRICS já tem mais uma linha como o Banco Mundial, né? De financiar infraestrutura e fomento para desenvolvimento econômico dos países emergentes ou que estejam sob sua asa. E o Brasil hoje preside, né? O BRICS, né? Então, eu queria entender de por que o Banco Mundial assumiu isso e se não houve interesse de outros bancos ou se não foi procurado outros bancos para... Que eu sei que dá para disputar até taxas aí, né? Porque tem taxas, tarifas, juros, amortização, aquela coisa. Não, especificamente eu não sei, mas o que eu posso responder é isso. Primeiro, bem isso, o BNDES faz isso e às vezes Banco do Brasil, Caixa, o próprio BNDES tem linhas exclusivas, tipo assim, a construção de unidade escolar ou, né, eles fazem linhas exclusivas para determinados portfólios. Mas, em regra, dirigidos a municípios, estados e União, certo? O próprio Banco Mundial pouco financia municípios, a não ser municípios grandes, porque o valor mínimo de financiamento é muito grande, às vezes um município como Itajaí não tem condições de tomar um tipo de financiamento daquele. Por isso consórcio. Exatamente. O consórcio, portanto, é a primeira do Banco Mundial, de outros bancos internacionais eu não sei. Mas o que eu sei do Banco Mundial? O Banco Mundial é muito presente nesses grandes eventos do Brasil. Então, tu vai discutir PPP e concessão, tá lá o Banco Mundial com painel, com um standzinho e gente falando. Eles vendem muito esses projetos que eles têm, né? Então, eu quero crer que foi numa relação desse tipo, assim, olha, nós temos isso aqui, fecha, não fecha, porque eles têm escritórios em Brasília, têm escritórios em São Paulo, então o fundo deles eles são muito presentes. O fundo deles é formado por que país? Por muitos. Muitos mesmo. Acho que a maioria dos que estão na ONU ali devem participar com rateio no Banco Mundial. Ele é bem global, assim, muito global. Eu queria te perguntar mais uma coisa. Dentro desse processo, e eu me lembro que, inclusive, Paulinho Bornhausen falava muito disso, integrando essa comunicação do Promobis, que era a expansão do aeroporto Navegantes. Isso está dentro do contexto? Isso está sendo tratado de outra forma, em outra camada? Está em outra camada. Ainda existem duas... Só te pegando na esquina hoje, né? Não, vambora. Tá difícil, hein? Já eu aceitei o convite do prefeito Robson para tocar a Invest Itajaí por causa do Distrito de Inovação, porque de fato eu tenho um carinho enorme por aquilo e espero poder entregar. Mas mais do que o distrito, eu tenho o túnel Itajaí Navegantes Itajaí como meta absoluta. Assim. É por isso que eu falo sobre ele, porque eu estou o tempo todo brifando o Robson e pedindo para ele fazer isso, fazer aquilo e tal. Porque, cara, eu acho isso muito... Eu acho a mobilidade da região o nosso grande desafio, né? A reforma tributária vai vir aqui, vai tirar o imposto da origem, vai levar para o consumo, ou a gente tem gente e infraestrutura para ter gente, ou nós vamos perder o desafio da reforma tributária. Você concorda que nós somos um centro logístico importante, que é a infraestrutura aeroportuária integrada, tudo isso? Por isso que eu vou chegar no aeroporto. Então, a infraestrutura é trevo da BR-101, que graças a Deus o Jorginho botou um dinheirinho ali, está saindo e rápido. Nós temos ainda o trevo da Jorge Lacerda para vencer. Nós temos a BR-101 para vencer, ela está colapsada. Nós temos túnel e nós temos aeroporto. Então, o aeroporto também sempre teve na minha mente, está, e na do prefeito Robson também. Então, assim... O aeroporto tem a ver com o Promobis, por quê? Porque a ideia é levar o túnel para o futuro terminal de passageiros. O terminal de passageiros, no projeto que se tem, que é o mais adequado, que infelizmente não foi para licitação, fica aqui quase na 470. Então você levaria, as pessoas praticamente sairiam do aeroporto, entrariam no túnel por uma esteira, estava em Itajaí, você precisa de táxi, você precisa de Uber, enfim. Essa é a ideia. O Promobis liga com o futuro terminal de passageiro.
que falta para sair o futuro terminal de passageiro e mais? A segunda pista do aeroporto. Nós, Jean, cidadãos, já investimos em torno de 300 milhões de reais em desapropriação para a segunda pista. E quando fizeram o edital para a concessão do aeroporto, não colocaram a segunda pista. A segunda pista é fundamental para as cargas, para a gente ter um modal de cargas que interligue com o complexo portuário para que a gente se torne também... Essas terras que foram desapropriadas estão no nome de quem? Do Estado hoje? Da União, acredito eu. Da União? Da União. E não foi, ou seja, a União gastou dinheiro com aquilo, cercou, exato, e não botou no edital, que é um absurdo. Aí, que a concessionária diz? Ah, mas não há um estudo que garanta que vai ter carga. Olha, eu não vou te saber em percentual, mas praticamente dobrou o volume de carga de Florianópolis quando Florianópolis foi concessionado. E Florianópolis é horrível de chegar lá de caminhão. Então é evidente que quando a gente colocar uma segunda pista aqui, vai explodir o volume de cargas aéreas que o aeroporto navegante vai receber. Então, para resumir, tem duas ações judiciais, uma do Foro Metropolitano e outra da PGE do Estado, questionando esse edital, que está aí, está acontecendo, mas questionando. A do Foro foi para o STF porque... a do Estado processa no STF, então elas foram conexas e estão lá. O primeiro-ministro relator é esse que hoje é ministro da Justiça, o Lewandowski, é isso, né? Depois passou, tá com outro ministro relator lá, não sei quem é. Ele já fez algumas audiências de conciliação com as partes, Estado, Foro e concessionária, e a concessionária já sinalizou, não, beleza, vamos preparar os estudos, talvez... Aí tem aquelas coisas de reequilíbrio econômico do contrato e tal, então essas coisas estão em discussão. Ela quer fazer a segunda pista? Ela diz que faz desde que tenha reequilíbrio, mais ou menos é isso, né? Mas está numa fase de... E a concessão da área também, porque não deve estar com ela. Exatamente, claro. E aí está numa fase de... Como é que chama? De estudos, né? Eles estão contratando estudos, uma perícia, eu lembrei o termo. Uma perícia para verificar esses números e eventualmente fazer esse equilíbrio. Então a gente acompanha essa ação com muita atenção, porque a questão do aeroporto Navegantes, do novo terminal, aquele terminal está espremido, né? Ele espreme inclusive os próprios aviões. Eu já ouvi técnicos que entendem de aviação falando que tem determinados equipamentos de segurança e tal, que o aeroporto Navegantes não pode ter por conta de que a parte do taxiamento ali dos aviões é muito pequena, então tu não consegue ter determinados equipamentos que favoreceriam, por exemplo, voos quando tem neblina, que a gente acaba não operando o voo por conta de não ter equipamento. Então tem inclusive questões, para além das questões econômicas, tem questões técnicas que impõem como fundamental levar o terminal para o outro lado e que se construa a segunda pista para a gente receber carga, aviões maiores e a gente consolidar essa região como uma região logística. Logística, né? Eu acho que eu digo todo o programa aqui, da 277 até a Barra do Rio Grande, são 6 portos, Itajaí está no meio, tem esse aeroporto, tem as rodovias de produção, que chega a 470, chega a 282, chega... O próprio Antônio Raio, né? Antônio Raio, a BR-101 emendando tudo, né? Itapuá hoje, está tudo conectado. Então, eu acho que, assim, coroar mesmo e lançar a nossa região para um futuro próspero de muitos e muitos anos é integrar isso tudo de maneira economicamente viável, né? Eu acho que investimento seria um longo e maravilhoso período de investimentos, assim, se a gente conseguisse a credibilidade de que, de fato, isso tudo está acontecendo. Ô, Nicolas, mais alguma coisa sobre esse assunto? Eu quero te perguntar sobre inovação, sobre como é que tá as coisas do Elume. Vamos lá, só deixa eu terminar. Então, eu queria dizer só uma coisa. Assim, primeiro, né, eu fiz referência ao Robson, aos técnicos ali, o Rafael, João Luiz, Érica, Jean, todos eles, ao prefeito Liba, a prefeita Juliana. Mas nós tivemos um probleminha recentemente que foi uma reunião do Cianfre que acabou vetando a contratação de novos profissionais, né? Eu acho que assim, está faltando ainda. Esse é um apelo que eu faço com muita humildade e desprovido de qualquer paixão política, partidária, nada disso. Assim, é preciso que os... Não entendi, explica melhor. Porque não... É que teve uma assembleia do Cianfre e eles deliberaram que não ia ter mais contratação de pessoal
Por exemplo, mais engenheiro. Até nova ordem, tipo assim, né? E eu falo isso muito humildemente. Eu acho que foi uma decisão equivocada exatamente pelo momento, né? O Cianfre hoje trata de questões como uma espécie de CIF regional, eles têm outros projetos além do Promobis. Mas é preciso que as lideranças políticas da região, prefeitos, prefeita, deputados, entendam que o Cianfre foi criado para tocar o Promobis. E o Promobis está rodando. Durante um período ele foi, não sei se vai acontecer, é uma ilusão. Hoje não, hoje ele é uma realidade. E como realidade ele precisa ser priorizado. Então eu penso que é hora não de tomar essa decisão, é tomar a decisão contrária. Diz, olha, vamos lá, vamos contratar. Mas tem recurso para isso? Fazer o que o banco quer. Tem recurso, sim, tem um contrato de rateio que financia bem o consórcio. Então fazer as coisas acontecerem, eu acho que essa é a hora. Eu tenho certeza que foi um mal entendido, que essas coisas vão na hora certa se equacionar, mas ficar esse apelo porque... Itajaí, Navegantes e a região nem sabem o quanto eles precisam do túnel. Se a gente pensa que é só porque a gente passa 45 minutos na fila do ferryboat num final de tarde, mas não é, Jean. A gente não tem noção do que é o Beto Carreiro para o Brasil e para o mundo, da quantidade de passageiro que desembarca nesse aeroporto de Navegantes para ir ao Beto Carreiro ou para ir a Balneário Camboriú. E para o turista está ficando impossível, porque ele está num gargalo, ele não consegue sequer se locomover, né? Eu já recebi de empresários da construção civil, por exemplo, informações dizendo assim, Nicolas, eu vou buscar um cliente do Mato Grosso, do Paraná, de São Paulo, para comprar um apartamento na Praia Brava ou em Balneário Camboriú. Cara, eu passo 45 minutos na fila do ferryboat, isso é um absurdo. O cara desiste de comprar o meu apartamento na metade do caminho, volta para casa porque não dá. Então, assim, a importância desse equipamento, desse túnel, para o escoamento de cargas, repito, como uma via portuária alternativa, para o turismo, para a nossa própria mobilidade, para a gente vender a região como essa região de sucesso que sabe, não custa nada contratar mais engenheiro, contratar mais advogado, contratar mais gente que possa colocar o projeto de pé do jeito que o banco quer para a gente pegar esse dinheiro finalmente e fazer explodir essa região. Esse era o recado final que eu queria dar com relação ao túnel, além, lógico, dos meus parabéns ao prefeito Robson por ter tomado isso como uma prioridade do seu governo. Nicolas, nós tivemos há poucas semanas, eu acho, polêmica, discussão na Câmara, aprovação de um projeto e um apoio com a grande maioria dos vereadores para um aporte, para uma reorganização, para te dar uma oportunidade de realmente colocar. Eu até me manifestei aqui, até para não parecer que estava sendo contraditório, eu mantinha a minha posição em relação a essa narrativa de que a Itajaí Participações era um cabide de emprego. Eu sempre digo que não. Ela foi uma empresa que foi criada para gerir ativos, só que os prefeitos não deram ativos. Não criaram ativos, não foi criada alternativa. Ela, óbvio, se tornou inviável, porque não tem propósito. O propósito não está sendo perseguido, né? Mas agora Itajaí Investe Itajaí, conhecida socialmente, o vulgo, alias Itajaí Participações, recebeu o aporte e a confiança dos vereadores e do prefeito, e eu acho que é o momento ideal para tu esclarecer toda aquela polêmica. Eu sei que tu deu entrevista em outros veículos de comunicação, tu anda me traindo pra caramba aí, tenho visto e acompanhado e assistido com atenção, porque sempre aprendo contigo, mas do ponto de vista do Nicolas e do programa, da ideia programática do Nicolas, é o momento de nós esclarecer isso e ver qual é o caminho que tu está tomando e por que isso tudo aconteceu, de maneira bem didática, para que as pessoas representadas por aqueles que aprovaram e confiaram entendam e compreendam a tua ideia e os teus propósitos. Uhum. Eu tenho a lei de 2019, que tu deve ter participado dela, que ela é muito boa, que cria Itajaí Parcerias e torna a Investe Itajaí, a antiga Itajaí Participações, a unidade de PPP e concessões do município. Então, por uma escolha do prefeito Robson, ele pretende concessionar diversos ativos, né? Estádio do Marcílio Dias, Parque da Atalaia, Centro Eventos e por aí vai, né? Meu Deus, já Parque tá, da Agricultura. Já vai uma confusão. Vou fazer um corte só com essa do Marcílio aí, só para não ver o estouro. E
Mas para que a gente seja unidade de PPPs, a gente precisa ter recurso, para além do nosso trabalho, que já é fazer a licitação do Distrito de Inovação. E a Itajaí Participações não tem recurso nenhum, ela tinha tem um convênio com a SDE de 60 mil por mês e mais os recursos do aluguel do Elume, que dá em torno de 30 mil, então 90 e poucos mil reais por mês, que não pagam os 3 salários, tem estagiários, salários, e a própria manutenção do prédio, né? Então é muito pouco. E a gente pediu 5 milhões de reais para o prefeito nos deu 2,5. Nós não somos uma unidade orçamentária, mas se nós nos compararmos as unidades orçamentárias do município, é que menos tem dinheiro. A Fundação Genésio Miranda Lins tem mais, a Fundação Cultural tem mais, qualquer uma tem mais. 2,5 milhões é menos do que o menor, né? Para deixar claro que a gente é um primo pobre da administração pública e não o contrário. Mas eram recursos que eram fundamentais exatamente para que a gente pudesse contratar a topografia do terreno que está faltando para fazer retificação da área, contratar o EA-RIMA, porque nós só temos a licença ambiental prévia, falta lá, para fazer consultorias para a estruturação... Não tem capital de giro. Tem um capital de giro, além do pagamento de salários, né? Uhum. E nós contratamos dois cargos em comissão, porque nós criamos um plano de cargos na empresa com 8 cargos, 6 efetivos. No caso de lá não é concurso público, seria um processo seletivo, porque é emprego público, não é cargo público, tem uma diferença por ser estatal. Já nessa nova legislação que o STF liberou ali? Exatamente. Mas nós não temos como contratar exatamente porque a gente não tem receita... Aliás, o delegado regional teve aqui, querido Márcio Colato, como tem resolvido problemas aquela liberação que o STF fez. Sim, daquela PEC que é da época do Fernando Henrique, né? Quer dizer, autorizando esse tipo de contratação, porque a Polícia Civil, por exemplo, ela estava desaparecendo do ponto de vista operacional, porque ela contratava gente, investigador e delegado, que estava entupido de serviço administrativo, quando não muito, a prefeitura, quando apoiava e tal, tinha os estagiários e tal, e de repente, esse novo modelo de contratação criou uma situação para que a Polícia Civil, a própria Polícia Militar e tal, o próprio Codetran, que tinha esse problema também, a própria Secretaria de Segurança Pública Municipal, através com a Guarda Portuária e o Codetran, podem contratar hoje com salários como é que eu vou abaixo dizer? Do estatuto, né? Abaixo do estatutário, através do regime de CLT, esse trabalho administrativo. Quer dizer, que era uma desculpa para o guarda de trânsito não estar na rua, para o guarda não estar na rua, para o policial não estar na rua, para o policial civil não estar na rua. Então, assim, eu acho que, principalmente para as forças de segurança, né, o próprio Corpo de Bombeiro, a gente vê aí, tem o salva-vidas, tem isso e aquilo, mas tem serviços, por exemplo, toda e qualquer obra de engenharia do município tem que ter um corpo técnico inteiro dentro do Corpo de Bombeiros para provar questões de segurança em prédios, em alvarás, em boates, em restaurantes, quer dizer, tem vários serviços que esse tipo de contratação vai resolver enormes gargalos que o serviço público tem. Eu achei muito interessante, vai dar outra dinâmica. Eu entendo e acredito mesmo que vai dar outra dinâmica. Se não levarem para o lado do mal, né, porque sempre dá um jeito, mas eu acho que vai dar outra dinâmica para o serviço público. Na verdade, te interromper, mas eu queria... Nas estatais sempre pôde, né? Mas esse modelo que o STF inclusive, Itajaí tinha um case direta, que era o Porto, né? O Porto, a guarda portuária era nesse sistema, né? Exatamente. Que não é um concurso, é um processo seletivo. Tu tem certa estabilidade, mas não a estabilidade do estatutário, né? Tu pode ser demitido com muito mais facilidade e tal. Só que a gente não tem dinheiro para contratar esses 6 dos 8, porque a gente precisa ter uma receita que transpasse os anos para poder ter uma contratação desse tipo. Mas nós tínhamos R$1 milhão parado, que nós conseguimos com a FAPESC no edital, que eu não conseguia gastar, porque são elementos com mais de 50 mil os objetos, e eu precisava licitar. Aí eu fui à Secretaria de Administração, de Governo. A Secretaria do Governo me disse, a gente não tem expertise para licitar em estatal, porque a lei não é a lei das licitações, é a lei das estatais. E aí a gente teve que contratar 2 pessoas para nos ajudar, porque os 3 diretores sozinhos não dão conta. Mas, sobretudo, para formar uma comissão de licitação, um diretor com essas 2 pessoas, e aí agora a gente vai começar a fazer as compras e essas contratações que são fundamentais. Então, foi isso que a Câmara nos deu. Nessa questão do plano de cargos, inclusive,
Eu entendo que nem precisava passar pela Câmara. É uma questão interna corporis. Na minha opinião, juridicamente, a lei das estatais nos autoriza a fazer isso porque nós somos uma empresa pública independente. Na teoria, embora na prática sejamos dependentes. Na Procuradoria teve uma divisão. Tiveram procuradores que achavam que tinha que ter lei, tinha procuradores que achavam que não. Então a gente optou por fazer a lei. Não custa, né? Passa, torna público, a Câmara conhece e delibera. Quando se tem uma situação política estável, como vive o governo Robson hoje, no relacionamento com a Câmara e toda a transparência que eles têm entre eles. Não custa, né? Porque pode tramitar de maneira ágil, né? De maneira eficaz. Mas é isso, meu amigo Nicolas. Mais alguma coisa para acrescentar? Que bom que tu veio aqui, tá? Volte sempre. Show. Tenho acompanhado as conversas, tá legal pra caramba. Tá evoluindo. O blog, portal de notícias, tá indo bem, tá? Estamos construindo, tá nascendo. Estamos seguindo o plano. Na verdade, era um plano isso, né? E nós estamos seguindo o plano. Mas, Nicolas, obrigado mais uma vez por comparecer aqui, por trazer todos esses esclarecimentos. E o Nicolas, ele, toda a vida, como eu comecei esse programa falando, o Nicolas sempre teve muito cuidado de falar. E hoje eu me sinto mais animado, porque como ele foi extremamente zeloso em admitir que nós teríamos túnel, que a coisa ia andar, e hoje, com toda essa felicidade, ele faz questão de falar, eu me sinto mais... Por conta do teu comportamento, sempre em relação a esse tipo de afirmação, hoje eu me sinto até dono já do túnel. Tô até vendo como é que eu vou passar para lá, passar para cá. Meu pai tem investimentos do lado de lá, vai ficar muito feliz. Também muitas pessoas de Itajaí têm, né? Então não vou conseguir concluir. Eu vi o prefeito Lima falando na entrevista dele, que ele deu, acho que para uma emissora, em especulação imobiliária. Eu acho que ele não quis dizer isso, eu acho que ele quis dizer valorização. A valorização imobiliária dessa região vai ser alguma coisa absolutamente extraordinária. Ela tem sido, tá, Nicolas? Assim, sistematicamente, a região de Navegantes, obviamente que Navegantes vai ter que fazer algumas intervenções no momento que, mas, por exemplo, o alargamento da praia em algum... Hoje já é uma obra extremamente viável, mais barata, com tecnologia hoje se consegue fazer de maneira muito rápida. Então, assim, tem intervenções do ponto de vista de esgoto, saneamento, de pavimentação, a gente tem visto. Porque meus pais têm casa lá também, e final de semana sim, final de semana não estão por lá, tem outros negócios lá. Então, a gente acaba visitando e acompanhando o crescimento. Então, a região Navegantes cresceu muito. Ela teve uma explosão, tanto demográfica quanto do ponto de vista de estrutura, prédio, vias, abertura de vias. Quer dizer, houve um crescimento muito grande, muito rápido, né? E continua crescendo. Claro, o Porto trouxe receita, as coisas vão acontecendo, né? A duplicação da própria BR-470 vai fazendo expansões. E aí ela tinha... perto ou nas margens da onde era a BR-470 que foi duplicado, basicamente era usado para a cultura de arroz, quer dizer, são áreas que facilmente foram adquiridas e para que houvesse uma expansão logística ao longo da via e tudo mais, quer dizer, muita coisa aconteceu porque o próprio município era viável para isso. Né? Praticamente 95% da sua região, se não mais, é plana, né? Com praia, com mar aberto, quer dizer, à beira de um canal completamente estruturado para Porto. Você nasceu para ser feliz, né? Só estava faltando um dono. Né? Igual aquele cachorrinho de rua que a gente só falta um dono. Dar um banho, levar no veterinário. E Navegantes, e obviamente que a imposição do desenvolvimento de Itajaí, com os aluguéis caríssimos, você acaba levando as pessoas, né, para esses lugares e acaba se desenvolvendo de outra forma. Quer dizer, o dinheirinho que o cara ganha aqui, ali na construção naval, nisso, naquilo, no seu emprego, ele vai gastar no supermercado lá em Navegantes, e a coisa vai andando. É um dominó, né? E fiquei muito feliz de ver a tua empolgação por te conhecer, por saber que tu és um cara extremamente
prudente no sentido de admitir, de assumir determinadas agendas, está tão empolgado com essa agenda finalmente. Vai ter túnel. E vai ter distrito. Em breve nós vamos falar dele. Vamos. Outro programa que nós vamos. Falando nisso, que dia que é o nosso aniversário? 15 de agosto. Eu quero fazer aqui um convite ao Nicolas, porque não tinha outra pessoa, senão tu, para nós fazer uma live dia 15 de agosto. Mas, Que dia da semana é 15 de agosto? Vê para mim aí. 15 eu acho que é o final de semana, não? 10 é domingo. É que sábado, dia 15. Sábado que vem. Então, nós... Sexta. Oi? Sexta que vem. Sexta que É vem? sexta? Sexta. Então dá. Que vem já? Não, a próxima agora é 8, Ah, a não. outra é 15. Então eu queria convidar você, Nicolas, para no dia de 1 ano do Polilógica, nós fazer uma live aqui ao vivo, uma análise mais aprofundada de tudo, da nossa própria história, né? Porque nós começamos num momento... Os posts tem que olhar. Nós começamos num momento bastante nervoso, até o projeto era outro, a gente acabou sendo sugado pelas eleições, né? Pela mentirada da eleição, então que acabou irritando, porque gente que é preocupado com a agenda, a gente acaba se ofendendo com as coisas e se envolvendo, né? A gente acabou se envolvendo com a eleição no município de Itajaí e construímos a partir dali. Pô, vai ser muito legal. Queria te convidar para, então, dia 15 de agosto, sexta-feira, nós fazer uma live 19 horas, tá bom? É muito tarde? 18 horas? 19? Na sexta? Pode que bom, acho que dá. 19 horas de sexta-feira. Já vou marcar A aqui. patroa que vai ficar brava, que tu não vai chegar para tomar uma com ela na sexta-feira. Live. Fechou. Uma hora. Ó, Mas nós podemos fazer um jantarzinho com as patroas depois da live? 18. Fechou. Depois eu tenho que confirmar com ela se não tem nada. Então, sexta-feira, dia 15 de agosto, claro que nós vamos ter um programa antes, ou 2 ainda, mas sexta-feira eu vou fazer um material divulgando depois e tal. Sexta-feira, 19 horas, eu e o Nicolas Reis vamos fazer uma live para conversar com vocês e comemorar o ano de Polilógica, Formação Política e Marketing Podcast. Oh, yes. Obrigado a todos e até o próximo. Itajaí está crescendo e a infraestrutura acompanha este avanço. Serão 2 novas estações de tratamento de água e uma delas começa a operar já em 2025. Além disso, 2 novos reservatórios vão reforçar o abastecimento. E vem aí a ampliação da rede coletora e da estação de tratamento de esgoto. No total, são 29 projetos em execução e mais de 330 milhões de reais em investimentos. O Semasa para Itajaí, por Itajaí.